Então vamos lá falar sobre O Hobbit, que é um livro incrível, que é um livro geracional e, sem dúvida nenhuma, o Tolkien tem muito a nos ensinar e claro que já tem diversas simbologias de Hobbit. Se você gosta do livro, tem vários canais, tem várias coisas para você assistir, mas é claro que eu vou dar a minha visão do que eu acho que é mais importante, do que eu acho que é mais legal. E eu tenho aqui comigo duas versões. A versão é mais clássica, que eu comprei recentemente, inclusive. Não era essa que eu tinha, mas ela é muito bonita. E também tem a história completinha. E essa versão que é gigante, né? Aqui, ó o tamanho comparativo. Ela é bem grande mesmo, que é o do Hobbit Anotado, que foi um estudo feito pelo Douglas Anderson. E ele junta não só a história do Hobbit em si, mas ele também traz um pouco da história do próprio Tolkien. Ó. Então tem algumas histórias dele, da faculdade, de como ele construiu cada livro, algumas cartas dele também. Então você vê que é um livro mais completo mesmo, que vai passar não só a história do Hobbit em si, mas também a história do próprio Tolkien. E além disso também, se você ver, ó, aqui tem... Isso aqui seria o livro, e aqui são anotações extras que complementam o livro, de onde que ele tirou as frases. Então, por exemplo, quando ele fala que eles estavam caminhando nas montanhas, aqui mostra a referência de que ele fez, quando criança, uma trilha nas montanhas suíças. Então, ele tinha isso na cabeça quando ele foi montar Valfenda, por exemplo. Ele saindo de Valfenda, subindo, ele tinha muito isso na cabeça. E também a questão das aranhas, por exemplo, que é uma das inimigas que o Hobbit mais cresce, é de fato um problema que ele tinha porque ele foi picado por aranha quando criança. E tudo isso e mais várias referências, várias gravuras, coisas além, como por exemplo, você pode ver aqui, ó, tem a gravura que está no livro e tem outras gravuras aqui, ó. Então vão tendo vários complementos e eu recomendo fortemente, assim, essa parte do Hobbit Anotado, ela te traz um conhecimento ainda maior sobre o livro e sobre o que ele oferece. Beleza? Feito esses anúncios, né? Então, o Hobbit, basicamente, é a história de um Hobbit, de um pequeno homem, vamos dizer assim, um ser um tanto quanto específico, que parte numa jornada, e a jornada do Hobbit é a jornada que, claro que o Tolkien está chamando a gente também para fazer essa jornada, né? Porque um mito, uma história, né? E o mito, principalmente, no caso o mito do Hobbit, ele faz justamente isso, ele constrói uma narrativa para que a gente entre nessa narrativa junto e mude junto com esse mito, que é o caso da catástrofe e da eucatástrofe, que é o que o Tolkien traz de grande plot twist, né? Então, o Tolkien está nos chamando para essa jornada de saída da zona de conforto, amadurecimento e, consequentemente, uma construção de um personagem como o Hobbit e como nós, mais maduro para a vida mesmo. Então, o Hobbit, inicialmente, aqui o livro, uma das temáticas do livro é a obsessão. É a obsessão e o cuidado excessivo com coisas que não são tão importantes, como, por exemplo, o Hobbit, no começo, ele é muito preocupado com os talheres dele, com as pratas que ele tem, com os copos, com as coisas não se desorganizarem. É claro que a gente tem que se importar em ser organizado, isso é óbvio, né? Mas a questão excessiva disso é você, por exemplo, nossa, eu cuido tão bem dos meus talheres que eu não recebo ninguém em casa para não sujar. E o Hobbit era um pouco disso, né? Então quando os anões, quando o Gandalf chega para ele e fala pros anões que quem pode ajudar eles é o Gatuno, né? É o Bilbo Baggins, que é o nome desse Hobbit. Quando chega aquele bando de anão na casa dele, que poderia ser um motivo de alegria, nossa, que tanto de gente que eu tô recebendo, ele fica preocupado, nossa, tá bagunçado, nossa, mas e as louças que vão ficar? E ao invés de se preocupar, a gente de fato receber aquelas pessoas, né? E é muito legal ver isso, porque uma das últimas cenas, né, do livro, é quando ele volta pra casa e os parentes dele já estão vendendo tudo, achando que ele já tinha morrido, que ele não ia voltar, e ele volta pra casa e fala, tá bom, né, tipo, as coisas são só coisas. E ele pega o dinheiro que ele tem, compra uma coisa ou outra e vive tranquilamente na casa dele, sem se preocupar tanto. Então, a jornada do Hobbit, especificamente, é uma jornada que chama a gente, porque é isso que o mito faz, nos chamar para sair da zona de conforto, para pegar coisas que nós somos obcecados de certa forma, e, de certa forma, deixamos de agir por esse motivo, para sair em prol de uma jornada. E no meio da jornada, o Bilbo, ele deseja muitas vezes voltar para casa. Muitas vezes. Ele tá lá no meio, perdido na floresta, um rolo danado, sem comer e tal, e ele fala, nossa, eu só queria
voltar pra minha toca de Hobbit. E a toca de Hobbit dele é uma toca muito organizadinha, muito bonitinha, que ele tinha refeições, não, de manhã eu tenho que comer, de tarde não sei o que, de tarde eu sento pra fumar meu cachimbo todos os dias. Ele tinha esses rituais, né? E ele tem que perder tudo isso na floresta, então, na jornada dele, né? E ele vai encontrando alguns objetos que vão deixando, que vão mostrando, fazendo marcos na vida dele, né? O primeiro deles é a espada élfica, né? Que ele acha dos Trolls. E essa espada, basicamente, ela ilumina. Ilumina quando o mal chega. Quando os goblins se aproximam, ela brilha. E isso, pra ele, é um guia muito importante. E é exatamente isso. Olha, no meio das trevas, eu preciso de algo que ilumine pra mostrar o caminho. Eu preciso de algo que me ilumine pra mostrar que as trevas estão próximas. E claro que a gente precisa fazer isso também, né? É claro que o nosso processo aqui de busca pelo conhecimento, de busca pela verdade, de busca pela virtude, é um processo para nos iluminar em meio às trevas. É um processo para nos iluminar em meio à tempestade que é esse mundo, de certa forma. E até no mito fundacional grego, Zeus derrota Crono, né? O deus do tempo, com o quê? Com o raio da luz, o raio do conhecimento. Então, é muito importante porque essa questão não está só no Hobbit, mas também no mito grego, por exemplo, e na própria jornada mítica cristã, tudo era trevas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, a luz brota para fazer com que as trevas saiam, porque as trevas em si não têm substância, né? As trevas são ausência de luz. Então, naturalmente, ele encontra essa espada, e é quando ele se transforma de fato em um guerreiro. O que é o guerreiro sem uma espada? Ele pode ser chamado de guerreiro? Guerreiro, sem espada, sem faca, sem nada, é complicado. Então, ele consegue esse primeiro objeto que vai guiar ele, que vai mostrar quando as trevas estão se aproximando, quando os goblins estão chegando perto, e isso vai ajudar muito eles na jornada deles. E claro que com essa espada, né, com essa faca, ele consegue se livrar, por exemplo, do apuros das aranhas, né? Outro objeto que ele consegue pegar é o anel. É o anel é o anel do Gollum. É o anel do Gollum, que é um Goblin. E ele conquista esse anel com base em algumas charadas, né? Então ele fica fazendo charada com o Goblin, com o Gollum, e ele consegue esse anel. E esse anel dá pra ele algo que é muito importante, que é a invisibilidade. Quando ele bota o anel, ele fica invisível. Isso é muito importante porque ele só consegue escapar de uma roubar a taça, que ele estava no meio dos túneis com um monte de Goblin. Ele só consegue escapar porque ele ficou invisível. E esse mito, e esse ponto específico é muito interessante, porque é a mesma coisa que o Ulisses passa para derrotar o Cíclope. É se vestir de nada, se desfazer para conseguir sair de uma situação complicada. Porque sem essa humildade, a gente não consegue sair de situações complicadas. Pro Bilbo, era se fazer invisível para conseguir sair. Naturalmente, quando você se faz invisível, você perde os créditos de ter feito aquela ação. E por isso que esse ponto é complicado para herói. Porque o herói quer ser reconhecido. Nós, em nossas atitudes, queremos ser reconhecidos, mas de repente a gente só consegue fazer algumas coisas se a gente se vestir da invisibilidade. A gente só consegue mostrar o nosso coração real em atitudes se, por um acaso, a gente conseguir se vestir de ninguém. E foi isso que Ulisses faz, né? Quando ele enfinca a madeira no olho do Cíclope. Antes disso, na verdade, né? Mas ele fere o Cíclope e antes disso ele pergunta: então, qual que é seu nome? E Ulisses, que era um grande herói, que gostava de reconhecimento, ele falou: olha, meu nome é ninguém. E depois que Ulisses fere o Cíclope, ele vai chamar os outros, né? Polifemo vai chamar os outros. E os outros perguntam: olha, quem te feriu? E Polifemo diz: ninguém. Ninguém me feriu. E aí, por isso, eles não vão atrás de Ulisses e Ulisses consegue escapar. Mesmo assim, quando Ulisses chega no barco e tá indo embora, ele olha pra trás, assim, para aquele Cíclope, né? E fala: olha, quem te feriu foi Ulisses. E o herói grego e tudo mais. E aí, Polifemo consegue, então, falar com o pai dele, que era Poseidon, e amaldiçoar Ulisses e vira uma roubada na vida de Ulisses, porque a Odisseia fica muito demorada, ele passa por várias coisas que não precisaria passar. Então, essa jornada do
da invisibilidade, do se fazer de ninguém. E claro que a Bíblia, né, o mito de Jesus Cristo é muito forte, essa parte da humildade, da invisibilidade, de fazer as coisas com uma mão sem que a outra saiba. E a gente só consegue colocar um coração sincero em algumas coisas se a gente souber ou ter a consciência de que a gente não vai ser reconhecido por isso. Isso que é muito importante. E o Hobbit passa por essa trajetória que é a conquista do anel e a conquista da invisibilidade, que vai fazer com que ele passe por várias coisas, né? Como, por exemplo, as aranhas, ele só consegue vencê-las porque ele tem o anel que ele fica invisível e volta, e enfim. Então, basicamente, no fim da história, eu já vou passar pro fim, porque o vídeo não tem o intuito de contar a história, né? Mas são alguns símbolos importantes. Que é a pedra que o Hobbit rouba. Ele é um ladrão que... Isso é interessante, né? Ele é um ladrão que não rouba a pedra pro benefício próprio. E antes disso, ele tem uma conversa com o Smaug, que é aquele dragão, e quando ele conversa com o Smaug tá ali em cima daquele tesouro que ele não vai usar pra absolutamente nada, ele não ajuda ninguém, não faz nada com ninguém, mas ele gosta de ficar em cima do tesouro, levantando o tesouro, dormindo em cima do tesouro, sem que tenha algum intuito, né? Isso também é um mito muito importante, porque é uma obsessão, do mesmo jeito que o Bilbo tinha, uma obsessão com as coisas materiais, é a obsessão material que o Smaug tem. E quando ele se levanta, em uma conversa, mostra que o peito dele estava descoberto. Ou seja, o coração dele não existia, por quê? Focado nas coisas materiais. E o dragão morre por causa disso, por uma flechada no coração. Então, isso é muito importante porque mostra também essa banalidade do dinheiro por si só. A banalidade do dinheiro, ela é muito real e muito verdadeira. A gente só consegue enfrentar colocando o coração nas coisas, né? E é claro que o Hobbit enfrenta também essa jornada quando ele pega a pedra Arkenstone, né, que é a pedra mais valiosa, e ele entrega. Ele rouba para entregar. Então ele é um herói que subverte. É como se fosse o Robin Hood, né? Que ele é um herói que ele... Ou, por exemplo, um bobo da corte, que o arquétipo dele é falar o que ninguém mais tem coragem de falar, né? Então só ele consegue. Então ele faz uma graça para subverter, para conseguir criticar o rei. Então ele subverte, ele é um ladrão que não fica com o tesouro para si, mas sim ele entrega essa pedra para acabar com a guerra. E depois ele pega uma parte do tesouro, não pega tanto assim quanto as pessoas pensavam, até porque não tem nem para onde levar. E essa jornada é uma jornada muito interessante, porque é a mesma que, por exemplo, o Midas passa no mito grego. O Midas é o rei mais banal que já existiu na mitologia grega, porque ele chega para Diógenes, que é o deus do prazer, olha aí, e Dionísio, ele chega pra Dionísio, que é o deus do prazer, e fala assim, olha, eu quero dinheiro. Dionísio, sério, eu quero dinheiro? Mas, pô, pede vida, pede comida, pede coisas que você realmente vai usar. Agora, dinheiro. E aí, Dionísio, espertamente, joga uma maldição pra ele, né? Que Midas não sabia que era uma maldição, é óbvio, mas tudo que você tocar vai virar ouro. E percebe que quando tudo que ele toca vira ouro, as coisas perdem o verbo, né? Perdem a ação. Então, a mulher dele, que tinha um verbo próprio, tinha uma ação própria, tinha um jeito, quando ela vira pedra, que é ouro, né? Quando ela vira ouro, ela perde a atuação no mundo. Então, por que motivo que você vai trocar ouro por alguma coisa, por uma mulher, por exemplo? Não faz o menor sentido. E o dinheiro tem essa potencialidade de tirar o verbo das coisas. Quando eu jogo tudo pra banalidade e quando eu não consigo interpretar o que o dinheiro de fato tem que fazer, né? Que é servir para algo maior, né? Naturalmente, se eu só pego o dinheiro pra juntar, pra não usar pra absolutamente nada e ficar me gabando que eu tenho isso, não faz muita diferença. Então o Hobbit passa por essa jornada, ele é um cara extremamente Nutella, vamos dizer assim, no começo, e depois ele volta um cara extremamente raiz, assim, que enfrentou um monte de coisa, que matou, que teve ideia, que passou por prisão, que saiu, que foi no barril. E no fim da história, como é que finaliza aqui, né? A história é uma conversa que é uma das conversas que resume muito bem o livro, né? Do Gandalf, que é o mago que guia ele, com o próprio Hobbit, né? Então, o Hobbit diz: as profecias das velhas canções se revelaram verdadeiras, de certa maneira. Né? Então, tudo que foi profetizado realmente aconteceu. E o Gandalf responde: é claro.
E por que não se mostrariam verdadeiras? Certamente você não deixa de acreditar nas profecias porque houve uma mãozinha sua para concretizá-las, não é? Isso aqui é muito importante. É muito importante porque é um pouco do que Deus tem pra gente, né? Essa profecia futura, e a gente tem que atuar com o livre-arbítrio que a gente tem para cumprir essa profecia. Mas é claro que você não deixa de acreditar na profecia porque você também atuou para ela, né? E por fim, ele fala: você não supõe, o Gandalf, você não supõe que todas as suas aventuras e escapadas foram guiadas por mera sorte, só para o seu próprio benefício, não é? Você é uma ótima pessoa, bolseiro, senhor bolseiro, e tenho muito apreço por você, mas é apenas um camarada bem pequeno num vasto mundo, afinal de contas. Então, a gente tem nossa jornada, o nosso livre-arbítrio, mas isso de nada adianta se você não entender que a gente está atuando em cima de uma profecia maior. Que a gente está atuando em cima de algo maior do que nós. Nós somos apenas uma pequena parte de uma engrenagem para cumprir uma profecia maior que nos eleva, que nos tira desse mundo, que nos tira da materialidade, que nos tira dessa insanidade do mundo. E aí, o Bilbo responde: graças aos céus, disse Bilbo, rindo, e passou ele a jarra de tabaco. Então, assim finaliza a história do Hobbit, para nós entendermos de vez que, de fato, a gente está aqui por um motivo maior. Está aqui para cumprir uma profecia maior, que está além da gente, que está além do que a gente pensou. E, naturalmente, a gente aprende muito isso com o Hobbit. Se você gostou dessa resenha, comente, compartilhe com alguém. Vou ficar muito contente de ver o que você achou. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.